Olá, amigos do História Sincera, tudo bem com vocês? Eu sou cristão, como muitos sabem, né? Ou está sabendo agora, mas uma coisa que eu sempre falo, eu sou da vertente evangélica, mas eu sempre falo que Jesus Cristo, ele não é evangélico, tô embaçando aqui, ele não é católico, Jesus Cristo é Deus, é o Senhor. Muitas pessoas estão apostatando na fé, estão abandonando a fé em Jesus, porque não sabem separar o sistema religioso dos ensinamentos de Jesus. Aqui em Manaus, no Amazonas, deixa eu ver se é essa câmera aqui. Eu me confundo às vezes. Aqui em Manaus, no Amazonas, existe um igarapé, um caminho de canoa, igarapé, caminho de canoa. Um igarapé muito grande, que ele corta 8 bairros aqui em Manaus. Manaus tem 2 milhões de habitantes. No Parque do Mindu, onde é a maior concentração desse igarapé, está completamente poluído. Na verdade, todo o trecho dele está tão poluído que até jacaré, que é um bicho resistente, está sofrendo modificação na carapaça dele. Os jacarés que estão habitando naquele igarapé, que recebe todos os poluentes industriais e residenciais, metais pesados e outras químicas, está deixando a couraça dos jacarés bem fina. Está trazendo uma modificação. E se tu pegar um pouquinho dessa água e tomar, tchau pra ti, tu vai morrer. Morre. Então, se você andar para a nascente do Mindu e for procurar a nascente do Mindu, você pode beber a água, porque a água lá do Mindu, porque a nascente do Mindu, ela está preservada, ela continua com água mineral. Eu vou pegar essa analogia do Mindu, e a nascente dele intacta é o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Você pode ir na Bíblia e tomar diretamente da fonte. A água está intacta, cristalina e não tem alteração. Mas no decorrer da história humana, essas águas, com a ação humana, foram sofrendo alterações, costumes, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, e começaram a colocar poluentes no que Jesus ensinou. E nós temos que voltar a beber água pura. Senão acontece isso aí que você vai ver agora. Jesus tinha ou não tinha casa na praia? Então, veja bem, Marcos capítulo 2 está escrito assim: entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. O texto diz, soube-se que estava em casa. Aí vem Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Mateus 4, 13. Já em Mateus 13, versículo 1, está escrito assim, Mateus 13, 1, que Jesus saiu de casa naquele dia e assentou-se na beira da praia, junto ao mar. João capítulo 1, versículos 35, 36, 37, 38 e 39, está claro. Ia Jesus passando e João, o Batista, viu que Jesus ia passando e gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 dos seus discípulos, ouvindo dizer isso, correu atrás de Jesus, e Jesus, olhando para eles, perguntou: vocês estão me seguindo? A pergunta que Jesus fez: o que é que vocês estão procurando? Mestres, aonde moras? O senhor tem morada? Jesus está escrito que Jesus disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, a palavra morava, e ficaram com ele aquele dia. Agora sim, a casa. Era uma casa na beira da praia dele. Se der um Google aí, vai vir que Israel, e muito especialmente Cafarnaum, é marítima. Sim. Cafarnaum, morar na beira da praia não era privilégio. E
Então temos que ter cuidado com esse tipo de teologia. Tá bom, ele fala que não era privilégio, mas dá a entender que Jesus tinha casa na praia, que para justificar a teologia da prosperidade. Essa vertente aí que muitos pastores amam, né? Mas olha o que esse outro pastor fala e eu concordo com ele. O mundo que sai por aí pregando a Bíblia, falando, é uma pessoa de Deus. Você tem que olhar a vida do pregador. Você tem que olhar a vida da pessoa. Quem é de Deus não só fala de Deus. Quem é de Deus não só ora e acontecem milagres. Porque você sabia que os milagres acontecem não por causa do pregador, mas por causa da palavra pregada e da fé de quem a ouve. Você sabia disso? Então você tem que ter cuidado, porque nem todos os que saem por aí pregando, falando de Jesus, são de Deus. A própria palavra de Deus, em 2 Pedro, no livro de Pedro, o apóstolo de Jesus, ele nos adverte que nos últimos dias viriam lobos disfarçados de pastores, com voz branda, mansa, e que iriam enganar muitos, iriam fazer comércios da gente. Eles iam utilizar a palavra de Deus para comercializar a fé. E é o que a gente muito vê por aí, muitos escândalos. Você que está me vendo, você que está me assistindo agora, vai dizer para mim que você já não se afastou de Deus porque está cansado do sistema religioso, dos escândalos. E é justamente isso que esse outro pastor adverte a gente, eu também concordo com ele. O que tem de homens que usam o altar, e que usam a palavra, e que usam o microfone, e que usam a internet para ganhar dinheiro em nome de Jesus, não são poucos. Pastor, isso é muito pesado. Mas você quer ver o que é pesado? Coloca aí Pedro, lá 2 Pedro, é o capítulo 2, verso 3. E o pastor vai ler aqui. Não sou eu não, meu irmão. É a Bíblia. E por avareza farão... É o quê? E por avareza... Peraí, o que é avareza, irmãos? Amor ao quê? Então não sou eu não, era o Pedro que estava dizendo. Como é que ele diz? E por avareza... O que é que eles vão fazer dos crentes? farão de vós negócio. Tá vendo? E o que mais? Com palavras fingidas. Às vezes você diz, pastor Zé é pesado, ele quer ser moralista. Não, não é não. Já estava profetizado. Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, já tinha profetizado que iriam fazer comércio. Não é nenhuma novidade, não. Do lado de Jesus estava Judas, comercializando Jesus, vendendo Jesus. Só que diferente do Judas, esses aí que vendem Jesus hoje não se enfocam e não se matam. Compram aviões, compram mansões e são amados pelo povo. Mas sabe por que isso acontece? Porque o povo de Deus é burro. O povo de Deus é nécio. Nós somos tolos. Nós fazemos cada meninice no altar. A gente se preocupa se o irmão vai jogar bola, se anda de bermuda. Lógico que tem que andar com decência. Mas condenar uma pessoa porque está barbudo como eu, ou condenar uma pessoa porque está de bermuda, é tanta meninice na igreja, é tanta besteira, que não tem tempo de estudar a Bíblia, que não tem tempo de consultar a Bíblia, se fortalecer espiritualmente, para cair no papo do lobo. E é verdade, é muita meninice, é muita besteira no nosso meio, gente. É muita coisa tola que muitas vezes os evangélicos, os católicos, os cristãos perdem tempo e não analisam tudo que o padre fala, tudo que o pastor fala. Nesse vídeo aqui eu vou me restringir aos evangélicos, que eu sou evangélico. Mas é muita falta de leitura da Bíblia. Justamente isso que o pastor fala também. Muita besteira no nosso meio. Besteira no nosso meio. Pastor, o senhor dorme de calção? E se Jesus vier? Mas meu Pai do céu. Se teve um profeta que pregou 3 anos nu, e eu só estou dormindo de calção. Meu pai, tem tanta besteira no nosso meio. Um dia o irmão chegou, pastor, e se eu dormir com a camisa do candidato? Será que eu vou pro céu? Eu disse, por quê, irmão? Na idolatria a Bíblia diz não servir aos 2 senhores. Meu Deus do céu, que loucura é? Quando Jesus Cristo estava combatendo o sistema religioso judaico, que distorceram a Torá, distorceram o Deuteronômio, todas as ordenanças, colocaram coisas de homem, dando mais ênfase à oferta e ao dízimo que as próprias pessoas. Tanto que é aquela passagem que Jesus fala, olha, se tu for ajudar teu pai e tua mãe, a ajuda que você dá para teus pais, tu vai ofertar para o templo. Isso que é importante, ajudar pai e mãe não é importante não. O ouro que tu prometeu lá para o altar que é importante. Aí Jesus fala, seu tolo, quem que santifica o ouro? É o altar? Como é que é? Por que você está dando tanta ênfase nisso e esquecem de praticar as coisas mais importantes?
Ele deixou bem claro, Jesus Cristo falou, deixou bem claro sobre dízimo e ofertas. Hipócritas, fariseus, vocês dizimam cominho, hortelã, mas se esquece da fé, da misericórdia e da justiça, tá entendendo? Se você perguntasse para Deus, Senhor, me dê um exemplo de alguém fiel no dízimo e nas ofertas, Deus ia dizer, os fariseus, porque tudo que eles tinham eles dizimavam, mas eles não cumpriram a essência da palavra de Deus. Mas o sistema religioso de hoje, ele dá muita ênfase no dízimo, ele dá muita ênfase nas ofertas. Sabe por que isso? É para manter um monstro religioso, para manter o luxo de falsos pastores, para manter a modormia de muitos líderes que não têm compromisso com a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você que é líder, para você que é pastor, para você que está escutando esse vídeo agora e está contra o que eu vou falar. Me responda aí nos comentários. Jesus Cristo dizimou, isso aí ninguém tem dúvida. Jesus Cristo era dizimista, beleza, ele era. Isso eu concordo, Jesus Cristo era dizimista. Mas eu pergunto, alguma vez Jesus Cristo recebeu o dízimo? Sim ou não? Em toda a vida dele, Jesus Cristo recebeu o dízimo? A resposta é não. Porque Jesus não era levita, Jesus não era da linhagem de Arão para receber os dízimos. Ele não tinha autoridade para receber dízimos. Ele podia ofertar, ele podia dizimar, mas não receber. E por que tem muitos pastores que têm autoridade de receber o dízimo se Jesus Cristo não tinha autoridade de receber o dízimo? Porque igrejas dão tanta ênfase em dízimos e ofertas e coloca até o irmão no inferno, coloca o nome do irmão na lista negra porque não está dizimando. E se uma irmãzinha na igreja chegar com moedinhas, será que o pastor vai falar que é sobras? Será que vai mandar ela para casa? Quer dizer que a oferta da viúva pobre lá, que ela deu as moedinhas lá, não significa nada? Jesus deixou bem claro que não é a quantidade, mas a qualidade das ofertas. Lembra do caso da viúva que deu mais do que todo mundo lá, que o pessoal dava grande soma de dinheiro, mas dão muita ênfase a isso aqui, ó. É isso que eu vou dar do que está sobrando, leve para sua casa. A Bíblia nos ensina a honra ao Senhor com a tua fazenda e com todas as primícias de toda a tua renda. Não é o resto, não. Deus não aceita resto de feira, não. Se você quiser ofertar, o melhor. Se não quiser, leve para casa. Tem problema. Deus vai manter a sua obra. O melhor para Deus não é uma cédula limpinha, bonitinha, não. Ou uma moeda nova. Não é isso. É como você está ofertando de coração. É isso. Isso é aquela irmã tá com uma cédula amassada, igual picolezeiro que a gente chama aqui. Ou de troco de bombom. Mas é o que ela tem para ofertar. Vão recusar. Porque a nota tá feia, amassada, ou porque é só 20 centavos, ou é porque é R$1 e acho que aquilo é sobra. Antigamente os crentes, quando iam entregar a sua oferta, o seu dízimo, eles procuravam as notas mais novas que possuíam. E tinham irmãs tão zelosas que ela engomava no ferro a nota para poder ofertar. Eu não vou dar um dinheiro machucado, moído, estragado, desbotando. Eu vou oferecer a Deus o melhor. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que Deus procura. Será que Deus está limitado só no dinheiro? Será que Deus está interessado no teu dinheiro? Mas Evandro, é para a obra de Deus, é para fazer a obra de Deus, é para ajudar os missionários. Se tu for procurar essas grandes igrejas, a obra missionária é negligenciada, sim. Eu vim de uma grande igreja. Eu faço parte de uma grande igreja. E por que tu tá lá? Porque muitos cristãos estavam no Império Romano e eles não estavam inseridos na essência do Império Romano. O fato de você estar numa congregação que muitos não procuram seguir o que Deus está mandando, não é fato para dizer que você também está perdido. Siga a verdade. Diga não quando é para dizer não. Você não tem que aceitar tudo que falam, não.
A sua base é a palavra de Deus. Você tem que ofertar? Beleza. Mas vamos lá, tua mãe está passando fome ali. E aí tu não tem coragem de ajudar tua mãe porque tu tem que dar tudo para a igreja? É isso? É isso que te ensino? A ser próspero, a ter Jesus como um serviçal, um escravo que vai satisfazer teus desejos, o carro do ano, a melhor casa, é isso? Não, se eu der ali tudo para a igreja, Jesus vai me dar 3 vezes mais, 20 vezes mais. Será? Tu não tem cérebro para pensar que tu tem que estudar? Quer vencer na vida? Estude. Faça uma faculdade. Seja um empreendedor. E aí Deus vai te abençoar. Mas se você acredita nessas promessas mentirosas que vêm do inferno, traga o melhor para Deus, que Deus vai te dar o melhor. É uma barganha agora? Você vê Jesus é uma vergonha, é uma barganha? Jesus me dá que eu te dou. É isso? Tua mãe passando fome? Tu não fala com teu irmão, brigou com a tua família, não fala com ninguém, tá brigado com teus irmãos de sangue, tá lá na igreja. Então me ama, canta a ti, Senhor. Hipócrita. Isso é hipocrisia, rapaz. A base da nossa fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não deixe nenhum pastor, nem papa, nem macumbeiro, ninguém, nem um anjo do céu ficar acima da palavra de Deus na tua vida. Não deixe. Não. Agora eu vou trazer um testemunho de uma irmã para mostrar como é ser crente de verdade. E antes de eu mostrar esse vídeo na íntegra, eu quero dizer para você que nessa caminhada eu tenho 28 anos de cristão. 28. Deixa eu ligar aqui o carro, aqui que eu liguei o ar. Eu tenho 28 anos de caminhada. E como muitos jovens, e como você, sincero, mas eu vi os bastidores de uma liderança podre, corrupta. E eu também vi os bastidores de uma liderança santa, comprometida com Deus. Eu vi os dois lados. E eu decidi, eu quero seguir aquele exemplo bom ali. Esses maus exemplos eu não quero na minha vida, não. Quando a minha igreja, que eu congregava, adotou a teologia da prosperidade, dando ênfase no ter e não no ser. Quando eu me lembro que em Porto Velho, em 99 até 2000, eu andava numa barra forte, numa bicicleta. A cidade da época tinha 300 mil habitantes, hoje deve estar com 700 mil. E eu todo alegre, levei minha bicicleta lá para o pastor ungir, consagrar a Deus. Ele olhou para mim com desprezo. Ah, essa bicicleta? Bora ungir. Começou a cuspir na minha bicicleta. Cuspindo na minha bicicleta. Eu, pastor, o que é isso? Você não pega óleo para consagrar? Tu nunca leu na Bíblia que Jesus pegou o cuspe, cuspiu no chão e fez barro e fez no olho do cego e ele voltou a enxergar? Eu tô ungindo a tua bicicleta. Mentira, ele estava desprezando, porque eu estava numa bicicleta. Ele pregava que os obreiros dele tinham que ter carro do ano. Aí eu chego lá com uma barra forte, uma bicicleta, uma Caloi. E ele não admitiu isso. Eu, tá bom, tudo bem. Passou umas 2 semanas, ele comprou um carrão com o dinheiro do dízimo das ofertas, né? Eu trabalhava. Para mim, pastor de verdade é aquele que trabalha, que não faz do ministério uma profissão, mas uma vocação. Mas tudo bem. E aí ele chegou com o carrão lá, olha aí que eu comprei. Tá vendo como Deus me abençoa? Eu sou próspero. Aí eu, então bora ungir o teu carro. Eu comecei a cuspir o carro dele. Cuspi o carro dele todinho. Puxou o catarro lá de dentro. Pá, aquela pataca de catarro. Pá, pá. Ei, rapaz, o que é isso que tu tá fazendo aí, pastor? O senhor nunca leu na Bíblia que Jesus Cristo cuspiu no chão, fez barro e untou os olhos do cego e ele voltou a enxergar? Ele ficou calado com ódio. Sabe aquele ódio? Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com quem nos ensina. Nós temos cuidado. Quando Deus te usa na pregação, não é para você utilizar o dom que Deus te deu para ganhar dinheiro, não. O irmão chega lá com você, irmão, tá aqui a chave do meu carro, pega, mas é o emocional do irmão ali naquele momento. Você não pode fazer isso. Ah, mas é uma oportunidade. Que oportunidade o quê, rapaz? Vai trabalhar. Vai estudar, larga de ser um urubu, um abutre de olho na coisa dos outros.
profeta Samuel falou, o próprio Moisés falou: eu estive com vocês, eu nunca peguei nada de ninguém, nunca peguei ovelha de ninguém, nada de ninguém. Pedro falou lá para o Simão mágico, que o teu dinheiro seja para tua condenação, se tu pensa em ganhar dinheiro com o dom de Deus. A Bíblia toda está repleta que a gente não pode ganhar dinheiro. De graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. Nós somos um exemplo, rapaz. É a nossa vida que é uma carta viva. Você que é uma carta viva. Eu vou trazer o testemunho dessa irmã completo agora, para finalizar o meu vídeo, minha participação, para você ver como um crente deve se comportar. Se você não se comporta e não faz isso, você é um maldito filho do diabo. Você não é de Deus, está se enganando. Vá se converter. Preste atenção. Se você não faz isso que essa mulher está falando, você nunca teve Jesus na sua vida. Aprenda a fazer o espetáculo. Faça a pausa dramática. Chore. Diga assim: se não me ajudarem, o Campos Brancos vai falir. Diga assim: se vocês não me derem tudo hoje, os missionários não terão almoço, as crianças dormirão chorando de fome. Estava atendendo uma agenda em um estado, e eu preciso contar isso para vocês, são coisas que eu falo para os alunos do curso de missões. Quando eu terminei a ministração, era uma conscientização missionária, então é um evento assim que é muito emocionante. A gente termina chamando as pessoas à frente, aí oramos, é um momento de muita emoção. Terminou a ministração, eu estava ali tirando foto com os irmãos, aí se aproximou um senhor, chorando muito emocionado. Esse senhor estava segurando nas mãos a chave de um veículo, um SUV. E ele chegou diante de mim chorando muito e disse assim: missionária, venha comigo aqui ao lado do templo. Fui com ele pela saída lateral. Ele mostrou um carro bonito, um carro zero, um carro grande. E ele disse assim: este carro aqui, eu quero que a irmã leve, é seu. Espere aí. Fiquei ouvindo, esperei ele se acalmar, mandei buscar uma água, ele tomou a água. Eu disse: irmão, quantos carros o senhor tem? Só tenho este. Irmão, este carro está quitado? Não, senhora, mas eu vou quitar, eu vou pagar as prestações. Sim. O senhor tem condições de pagar a prestação de 2 carros? Não, senhora. Eu vou quitar esse, depois eu compro outro. Para que o senhor usa esse carro no seu dia a dia? Eu deixo as crianças na escola, deixo a esposa no trabalho, pego as crianças na escola, levo as crianças para casa, depois eu pego a esposa no trabalho e trago a esposa para casa. Como o senhor vai fazer isso sem o seu carro? Ele disse: eu ainda não pensei nisso. Irmão, o senhor não pode pagar 5 anos de dívida, comissões, em 5 minutos. Pegue o seu carro, o carro é seu. A partir de hoje seja um intercessor, a partir de hoje seja um contribuinte, a partir de hoje seja uma testemunha viva de um Cristo vivo. Eu não posso me aproveitar de sua emoção, porque o céu não se agradaria de mim. Fique com o seu carro. Dei um abraço nele, orei por ele e ele foi embora. Preste atenção nisso. Você não precisa e não deve se aproveitar de todas as oportunidades. As ofertas que você recebe são para a glória de Deus e prejuízo do inferno. Não causam sofrimento a ninguém. Você vai causar sofrimento ou escândalo, agradeça e diga não. Deus tem meios de te abençoar.
de modo que não haja escândalo, prejuízo ou problema a terceiros. Aí eu tenho um colega que conheço de vista, foi pregar em uma cidade do Pará, terminou a pregação, um irmão muito emocionado, chamou ele e deu a chave do Palio 95, disse: meu irmão, receba. O missionário não perguntou nada, pegou a chave e foi para o hotel, mas quando ele acordou de manhã, o irmão estava lá na porta. Irmão, eu dei num momento de muita emoção, eu preciso do meu Palio, o senhor pode me devolver? O missionário disse: negativo, o senhor já deu, é meu, eu não vou lhe devolver. Não devolveu. Saiu da cidade, perdeu o controle do carro. Na primeira curva, ele se chocou com uma árvore centenária. O carro foi perda total. O missionário quebrou umas 2 costelas, quebrou a cabeça, quebrou o nariz. Seria muito bom se o resultado para os aproveitadores fosse tão rápido, né? Se a colheita fosse tão imediata. Às vezes não é. Aí ele acha que está se dando bem e continua. Nós temos um código de ética e de conduta que o céu espera que nós obedeçamos, para que o céu continue investindo em nós. Irmãos, fui pregar no Amazonas, uma adolescente veio falar comigo depois do culto. Meu celular estava com a tela quebrada e uma fita atrás. E ela chegou para mim com um celular e disse assim: irmã Kelly, esse celular aqui não foi lançado ainda. O meu pai viajou para os Estados Unidos, ele é amigo do sócio dessa empresa. Só tem 2 no Brasil. Eu queria lhe dar esse celular. Irmãos, é muito fácil nós simplesmente recebermos. Eu perguntei para a moça: quantos anos você tem? Ela disse: 15 anos de idade. Você não pode me dar esse aparelho. Minha filha, eu nunca tive um pai que me desse nada. O seu pai lhe deu algo exclusivo. Ele trouxe dos Estados Unidos para você. Valorize o que seu pai lhe deu. Obrigada por sua disposição em me abençoar, mas eu não posso aceitar. Orei por ela e nós estávamos fazendo um lanchinho assim na feira, na porta do templo, na Feira das Nações. E dali a meia hora ela chegou com um senhor muito bonito, muito bem vestido. E ela disse: aquela ali, papai. Amados, esse homem poderia estar lá para pegar de volta o celular se eu tivesse recebido. Eu poderia passar esta vergonha diante de todos que estavam ali. Mas ele foi lá e disse: olhe, quando minha filha entrou para a crença, eu disse para ela: minha filha, lá só tem ladrão e aproveitador. Mas ela quis vir, não proibi. Mas hoje ela chegou e disse: papai, ofereci o celular para a missionária que estava no culto. Ela não quis e mandou eu valorizar o Senhor e as coisas que o Senhor me dá. Ele disse: então eu vim aqui segurar na sua mão. Eu não vou mais dizer isso. Não tem só ladrão e aproveitador. Tem pessoas honestas também. Estou revendo o meu conceito. Missionário, você é a melhor ou a pior propaganda para o evangelho que a tua família, teus amigos, tua igreja, tua comunidade verá. Não tem um anjo com uma espada flamejante nas tuas costas te obrigando a ser missionário. Você não... ou eu faço missões, eu morro. Em algum momento você concordou em fazer parte desse exército. Agora viva à altura das ordens dadas pelo comandante. Viva à altura. Uma senhora me telefonou. Ela disse: eu tenho 87 anos, quero deixar os meus bens para a irmã, para missões. A senhora tem filhos? Tenho 3 ingratos, vou deserdar todos 3. Aí eu quero que meu advogado entre em contato com o seu advogado para podermos organizar a documentação. Ela disse: é um grande patrimônio. Eu disse: amada, qual a sua idade? 87 anos. Certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa.
quando a senhora morrer e os seus filhos procurarem o espólio e verem que a senhora repassou em vida o seu patrimônio para mim e para o Campos Brancos, a manchete do jornal provavelmente vai ser: missionária engana a idosa e rouba todos os seus bens. A missionária se aproveitou da minha mãe e tirou dela tudo que ela tinha, nos deixando sem nada. Eu disse: irmã, eu não posso fazer esse desserviço à missão. Eu não posso expor o meu Senhor a um escândalo desse. Eu não posso receber os seus bens, a não ser que a senhora converse com seus 3 filhos, eles estejam cientes e a senhora doe uma parte em concordância com eles. Óbvio que eles não concordaram, não houve doação nenhuma, mas também não houve escândalo. O que é para chegar, chega por vias limpas, irmãos. Chega sem dor, sem prejuízo. Não nos aproveitemos da emoção de ninguém. Como o meu tempo hoje é curto e não dá para ministrar o assunto que eu queria ministrar, porque o avião não espera, eu tirei essa manhã esse pequeno espaço para esse aconselhamento, para lembrar os irmãos acerca desse código de ética e de conduta, para aconselhá-los para que vivam à altura do ministério que receberam e para lembrá-los que há recompensa para a obediência. Não siga o fluxo, não faça como os outros têm feito. Nós somos diferentes. O Senhor tem chamado pessoas diferentes para agir de maneira diferente. Eu estive pregando na Bahia, quando eu terminei a manhã missionária, aí tinha um missionário assim, mais famoso, mais conhecido, e ele ministraria à noite. Eu estava com as plenárias da manhã, normal. Eu terminei de falar, ele estava presente. Quando nós chegamos no hotel, ele disse: eu preciso conversar com você acerca de uma falha muito grave que eu vi na sua palavra hoje. E eu fiquei apavorada. Eu disse: meu Deus, será que eu cometi algum erro teológico? Será que eu ensinei alguma inverdade? Será que, meu Deus, eu disse: meu irmão, então vamos conversar logo, porque eu fiquei preocupada. Nós sentamos juntos assim. Ele disse: há um erro grave no seu discurso. Qual erro? Você diz assim: o Deus das missões me sustenta. Você diz assim: o meu Senhor supre minhas necessidades. Você diz assim: Deus das missões é fidelíssimo e responsável. E eu fiquei procurando o erro teológico, né? Meu Deus, e em que eu errei? Ele disse: as pessoas não querem lhe dar dinheiro ouvindo esse discurso. As pessoas não vão querer lhe abençoar financeiramente se estão ouvindo você dizer que você está bem. Ele olhou para o meu sapato e disse: você não deveria vir com esse sapato bonito. Você não tem um sapato mais velhinho para você vir? Você não devia vir com esse vestido. Tinha que vir com uma roupa mais simples. Você não devia ter feito o cabelo para participar desse evento. Você só amarra com um elástico. Aí quando você vai se portar diante das pessoas, irmãos, veja isso. Isso é muito sério. Ele disse: abaixe seus ombros. Aprenda a fazer o espetáculo. Faça a pausa dramática. Chore. Diga assim: se não me ajudarem, o Campos Brancos vai falir. Diga assim: se vocês não me derem tudo hoje, os missionários não terão almoço. As crianças dormirão chorando de fome.
Irmãos, o meu coração começou a ficar despedaçado com o que eu estava ouvindo. Pessoas se aproveitando da missão para querer aumentar o seu patrimônio pessoal, como se Deus estivesse morto e o meu ministério dependesse de mim e dos meus enganos e manipulações. Ele disse: quanto você cobrou para estar aqui? Eu disse: eu não cobrei nada. Ele disse: outro erro, vão lhe dar R$500. Eu pedi 8.000 pela ministração de hoje. Ele disse: o que você vai fazer depois do almoço? Eu disse: eu vou dormir. Ele disse: você dorme em Maracanã. Eu peguei uma lista de todos os empresários da cidade, chamei um diácono com um carro e hoje à tarde passaremos a tarde inteira indo de casa em casa. Eu não saio desta cidade com menos de R$100.000. E você? Eu disse: amado, eu vou pegar meus R$500 e vou para casa. Agora tem um detalhe, tem uma diferença entre nós dois. Eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Sabe por quê? Porque não defraudei ninguém, não roubei ninguém, não enganei ninguém, não me aproveitei de ninguém. Os R$500 debaixo da bênção de Deus será bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para meu ministério. Os seus 100.000 roubados, os seus 100.000 roubados não pagam nem o remédio quando o Deus das missões te tocar e te derrubar de cima desse altar de mentiras e infâmias. Ele cuida de nós. Não precisamos gerenciar o trabalho missionário como quem gerencia um negócio qualquer. Dependência de Deus, irmãos. Como é maravilhoso depender do Senhor. Como é maravilhoso saber que a tua missão é sustentada pelo Deus das missões, sem que haja vergonha para o Evangelho.